Jesus nos abençoe. Mais um estudo hoje, Neemias capítulo 11. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, eu vou passar aqui destacando alguns versículos desse texto, tirando algumas lições para nós discutirmos e orarmos sobre cada uma delas. Hoje nós vamos falar sobre uma dedicação total ao reino de Deus. Dedicação completa à missão do Evangelho. Quanto você acha que um cidadão precisa se dedicar pelo bem da pátria? Nós temos exemplos, na nossa sociedade de cidadãos que se sacrificam pelo bem da pátria. Por exemplo, aqueles que passam pelo serviço militar obrigatório. É tão importante para que a nossa nação esteja protegida ou possa se proteger em tempos de guerra civil. É importante que tenhamos pessoas habilitadas para nos defender. Outro exemplo, os nossos impostos. Com parte daquilo que nós recebemos, nós ajudamos a pagar o saneamento básico, o sistema de saúde e tantos outros benefícios que são trazidos de volta para nós, mas que exigem de cada um de nós, cidadãos, uma parcela de dedicação e de entrega. Bom, eu quero te perguntar, quanto você está disposto a se sacrificar pelo reino de Deus? O livro de Neemias mostra a restauração da nação de Israel como um todo, restauração da cidade de Jerusalém, dos muros da própria cidade, restauração do templo, restauração da palavra de Deus, do culto ao Senhor. E agora, o capítulo 11 fala especificamente da restauração da nação como um todo, do espaço geográfico da nação de Israel. E a primeira coisa que nós vemos é que, para que a restauração aconteça, é necessário um sacrifício pessoal. Olha o verso de número 1. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Jerusalém até aqui era uma cidade destruída, em ruínas, mas Deus agiu, enviou Neemias, enviou Esdras e levantou homens como Zorobabel para que a cidade e o templo fossem reconstruídos. Existe agora a necessidade de que essa cidade seja povoada, repovoada, e de que haja nela pessoas que vivem ali para a manutenção da cidade e para também procriação, para que a cidade fosse tomada de novas gerações. Quem vai para Jerusalém? Cada um já estava na sua casa, o povo estava disperso, cada um na sua terra, mas é necessário que algumas pessoas venham para Jerusalém e cumpram essa missão. Então, apesar de os príncipes habitarem em Jerusalém, agora o povo precisa tirar sortes. E a cada 10, uma pessoa deveria voltar-se para Jerusalém e fazer morada naquela cidade. Um sacrifício pessoal. A cada 10, um deveria ir para Jerusalém. De cada 10 grupos, um grupo deveria ir para Jerusalém. Sacrifício pessoal. Aquelas pessoas que iam para Jerusalém tinham uma missão de repovoar a cidade de Deus. Qual é o sacrifício pessoal que Deus colocou no seu coração para a obra do Evangelho? Cada um de nós, por exemplo, o anfitrião de Jacó precisa receber na sua casa, é um sacrifício pessoal, mas em prol da expansão do reino de Deus. Segundo, existe também um sacrifício coletivo, e é o que nos mostra o verso 20. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Se por um lado, alguns tiveram que fazer um sacrifício pessoal de irem para a cidade de Jerusalém. Por outro lado, todo o povo de Israel precisou fazer o sacrifício de perder aqueles que foram e de retornar para suas terras e agora também trabalhar nas suas terras para reconstruir a nação de Israel. O compromisso não é só de uma pessoa, mas é também de todo o povo. O sacrifício não é individual apenas, mas existe também um sacrifício coletivo. Quando nós nos submetemos e dedicamos um tempo da nossa semana para estudar a palavra de Deus, para ouvir a ministração do Evangelho, quando nós nos dedicamos a participar de um grupo de crescimento, por exemplo, um sacrifício coletivo em prol do reino de Deus. E, por fim, o que nós vemos no texto do capítulo 11 é que Deus desperta em cada israelita, tanto os príncipes quanto aqueles que eram comuns do povo, um senso de pertencimento. Eles sabiam que pertenciam a Deus e ao povo de Deus. E é por isso que, tendo recebido cada um deles a sua missão, eles se dedicaram ao cumprimento dessa missão. E deixa eu te perguntar, você compreende que você faz parte do povo de Deus e do reino de Deus? Qual é o senso de missão que você tem hoje no seu coração?
Quanto você está disposto a sacrificar a si mesmo e a sacrificar-se junto com seus irmãos para que o evangelho prospere a partir da sua vida e da sua casa? Eu quero discutir com vocês 3 perguntas. A primeira delas, você entende que Deus te chama hoje para uma missão? O que significa isso? Segunda pergunta, você possui algum chamado específico no seu coração? Como é que foi que você descobriu esse chamado? Discuta isso com seus irmãos e com o seu grupo. E por fim, tratando especificamente dos nossos GECOIs, qual deve ser a oração do seu GECOI para que cada membro desse grupo se envolva na missão que Deus tem dado a nós como 8ª igreja, dedicando-se totalmente ao reino? Como nós devemos orar para que o nosso GECOI se dedique a expandir o reino de Deus? E eu estou falando sim de multiplicação, de despertamento de nova liderança, de novas casas se abrindo. Como é que você e o seu GECOI têm orado e se colocado diante do Senhor, dispostos a fazer os sacrifícios necessários para que o reino de Deus avance a partir da sua vida e do seu GECOI? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra que nos encoraja e que nos mostra, Deus, que nós que somos do Senhor também devemos oferecer as nossas vidas e as nossas casas como sacrifício vivo a Ti. Assim, Deus, como foi necessário que alguns fizessem sacrifícios pessoais e que todo o povo fizesse um sacrifício coletivo para que a nação de Israel fosse restabelecida, sabemos, Deus, que na expansão do Teu reino e na missão da 8ª igreja é necessário que cada um de nós tenha um senso de missão no seu coração e esteja disposto, Deus, a pagar o preço necessário para levar a mensagem do Evangelho. Assim eu peço, Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações e que nesse tempo nós sejamos encorajados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Jesus te abençoe, bom tempo de discussão e que a paz do Senhor esteja hoje sendo derramada no seu coração.